Assimilar. O que isso quer dizer? Deixar alguma coisa entrar. Isso, excelente. Absorver. Onipresente. E essa aqui? Em toda parte, o tempo todo. Então, o que é? Assimilação onipresente. Sempre absorvendo tudo, em todos os lugares, o tempo todo. Foi perfeito, George. Como você pode imaginar alguma coisa se as imagens sempre são fornecidas para você? No ano passado, quem aqui leu 1984? Bom, e a palavra incoerente? Quem sabe? Meredith? É ter duas crenças opostas ao mesmo tempo e acreditar que as duas são verdadeiras. Muito bem, Meredith. É deliberadamente acreditar em mentiras, sabendo que elas são falsas. Alguns exemplos disso na vida cotidiana. Eu preciso ser bonita para ser feliz. Preciso fazer plástica para ficar linda. Eu preciso ser magra, famosa, estar na moda. Os poderes instituídos vivem nos emburrecendo até a morte. Então, para nos defendermos e conseguirmos lutar contra a assimilação dessa burrice em nossos processos mentais, temos que aprender a ler, para estimular a nossa própria imaginação, para cultivar a nossa própria consciência, nossos próprios sistemas de crenças. Todos nós precisamos dessa competência para nos defender, para preservar as nossas mentes. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa aula número 2, tá? Eu vou pedir que vocês abram sua apostila lá na página 12, tá? Aqui, ó, Iluminismo, tá ok? Vamos falar do iluminismo. Dessa vez vai ser uma aula curta, porque eu vou continuar esse assunto com uma videoaula de uma outra pessoa, né? O que a gente já viu no começo do ano? Qual que é o enfoque do iluminismo? Se o mundo passa por grandes transformações, acaba a Idade Média, vocês viram o humanismo, vocês viram o Renascimento lá no 7º ano, obviamente alguma coisa muda na sociedade, as pessoas começam a pensar de forma diferente. Lembrem-se muito bem da nossa querida nossa pirâmide social. Nós temos o clero, a nobreza e o povo. Durante muito tempo era o clero e a nobreza que comandavam, até que houve uma ascensão da burguesia e houve confrontos não só com o clero, como a própria nobreza. E a gente até viu isso nas revoluções inglesas. Uma coisa que é importante, pessoal, é esse contexto histórico que a gente vai estudar, chamado iluminismo. Eu gostaria que vocês prendessem, colocassem uma ideia na mente de vocês, a ideia da luz. A luz é um símbolo antigo, é um símbolo que remonta ao conhecimento, à clareza, à iluminação, à verdade, o conhecimento, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Esse período histórico e as pessoas que a gente vai estudar em seguida, nós vamos chamar pensadores, filósofos, iluministas. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, eles nos brindaram a luz. E por que a gente precisava de luz? Será que estava todo mundo nas trevas? Havia o medo, o misticismo, a ignorância. E muitas vezes, naquele período, a própria religião, ela propagava conceitos que a ciência, naquele momento, a incipiente ciência, nascente ciência, não concordava. Hoje, nós sabemos muito bem que os vírus causam doenças, sabemos que o Sol não se movimenta, que a Terra gira em torno do Sol e coisas básicas, até mesmo como a lei da gravidade. Num dado momento não era assim. As coisas eram explicadas na forma de mistério, né? Isso é porque Deus quer, isso é porque é um espírito ruim. E um grupo de pessoas vai se levantar na sociedade e vai dizer, pô, não é assim, meu amigo. Ou talvez não seja assim, né? Eu quero então, por favor, vamos na página 13. Eu quero dizer de novo que a aula vai ser curta, tá?
porque a gente já estudou isso, alguns grupos não viram isso, mas eu vou complementar isso com uma outra aulinha bem bacana, tá? De uma outra pessoa. Nós temos ali na página 3 da nossa apostila o nosso amigo René Descartes, tá? Ali está Descartes, pelo amor de Deus, gente, não me fala Descartes, não me envergonha desse jeito, é francês, é René Descartes, tá? Nosso amigo René Descartes, que é o seguinte, ele é um precursor do método científico. Ele vai valorizar o espírito racional e a análise racional dos eventos. Então vamos supor que a gente estivesse naquela época e conhecesse lá o nosso amiguinho René Descartes, chegar, ô Descartes, sabia que é o seguinte, se você deixar um copo em cima de uma mesa, uma força estranha vai levar esse copo para algum lugar? E o Descartes vai falar para você, será que é força estranha? Vamos analisar. Ele vai olhar o copo, vai verificar se tem umidade, se tem vibração, se tem... Ele vai usar os conhecimentos rudimentares da época e vai traçar, ó, isso aqui é um fenômeno científico, isso aqui tem uma lei por detrás disso. Uma recusa do nosso amigo Descartes dizendo, se não é uma verdade científica, se não é algo comprovado, então eu não vou aceitar. Então, ao mesmo tempo que nós temos um método criado por ele, ou pensado, ou fomentado por ele, ampliado por ele, que é analisar as coisas, há uma negação, que é chamada de ceticismo na filosofia, de aceitar tudo o que nos dizem. Se você é uma pessoa que diz assim, ó, duvido, vai ter que me provar, então você é cético. E ser cético não é ruim no sentido científico da coisa, para procurar o conhecimento. A gente não pode realmente aceitar tudo que nos dizem. Nós temos que analisar por nossa própria conta. A gente não precisa reinventar a roda, nem recriar o fogo. Mas certas coisas no nosso dia a dia é bom que a gente verifique as questões primeiro. Quer um exemplinho para a gente passar rapidinho o nosso amigo Descartes? É o que acontece na internet, a questão da fake news. Às vezes no seu celular você recebe uma notícia, parece uma notícia assim incrível, pesada, uma surpresa gigantesca. E às vezes, aquelas pessoas mais curiosas, elas vão verificar, pô, não é nada disso. Então você, naquele momento que verifica alguma coisa, você está sendo cartesiano, você está pegando o método de Descartes para analisar as partezinhas, para entender esse todo, tá? Muito importante. Ele, por duvidar de várias coisas, dizia, o Descartes é ateu, mas não, ele era ligado ao catolicismo. Então, muito bem, gente, vamos passar para o nosso amigo John Locke. Ele falava que as pessoas se organizavam naturalmente numa coisa chamada estado natural, tá? E num dado momento, essa organização se tornou mais complexa justamente pela vida na cidade, pelo grande aglomerado de pessoas, né? Nós passamos da natureza para o estado político, que significa uma coisa. A organização social e a base da organização de qualquer sociedade são as pessoas. Quando as pessoas elas permitem que exista um chefe, o chefe da tribo, ou um chefe político, não é que eles reconheceram que aquela pessoa tem um poder. Eles simplesmente, por algum atributo que a pessoa tenha, força, coragem, inteligência, escolheram ela como líder para representá-los. O grande barato do nosso amigo aqui, John Locke, é entender que você não é poderoso. Quando ele fala isso de um rei, de um político, de um presidente. Você tem o poder durante algum tempo. Se você não andar direito, se você não atender o contrato social, a necessidade de uma sociedade, você vai perder esse poder. E essa capacidade de ter esse contrato, de eleger, escolher e mandar alguém embora, não, é inerente ao povo, ou seja, está na mão do povo. O resumo que eu posso dizer de Locke para você é o seguinte: não existe nada poderoso no país do que a vontade popular. É nós que elegemos as estruturas que nos governam, em nossa maioria, evidentemente que nem todo mundo concorda. Não existe ninguém acima da lei. E todas as pessoas que por acaso trabalham acima da lei ou se julgam acima de lei, o próprio governo e a própria sociedade dá um jeito de fazer com que anule o poder dessas pessoas. Pessoal, na página 14 nós temos uma explicação breve dada dos filósofos iluministas, né, como aqueles que vão dar um grande incentivo à ciência.
filósofo iluminista vai ser aquele que vai dizer: não é mistério, existe uma lei natural aí, vamos investigar. Se eu jogo alguma coisa para cima e ela cai de volta, é uma lei. E aí é a lei da gravidade, conhecida a lei da gravidade, e assim vai. Por que luz? Porque naquele momento as pessoas acreditavam nos mistérios. Ou é Deus, ou é o diabo, é a assombração, é o vulto, é o mistério, não tem explicação. E para o iluminista, as coisas têm explicação. Pelo menos na grande maioria delas deve haver uma explicação. E eles vão tentar procurar e algumas vezes vão encontrar essas explicações. O iluminista, o pensador, o filósofo, eu, você, meu amigo, minha amiga, todas as vezes que duvidamos e queremos aprender mais um pouquinho, a gente fala, tem alguma coisa errada aí, não pode ser assim, hein? Nós somos iluministas. Nós estamos querendo colocar luz numa coisa que está confusa, está perdida na sombra, tá? Gente, ó, vamos lá para a página 15. Tem o nosso amiguinho aqui, Voltaire. Aqui vocês têm a carinha dele aqui na página. Que carinha de malandro que tem Voltaire, né? Eu sempre olho aqui as fotografias dele, acho fascinante essa carinha de malandro que ele tem. É o seguinte, esse cara era um crítico. E ele escolheu quem? Ele escolheu principalmente a sociedade e a igreja católica da época dele para criticar bastante, criticava muito. Falou, ó, vocês estão dizendo que é para fazer isso, mas vocês fazem aquilo. Vocês falam para perdoar, mas vocês não perdoam. Vocês falam que o povo tem que ficar pobre, mas vocês estão com o bolso cheio da grana. Vocês falam que a pessoa tem que respeitar o casamento e vocês estão tendo caso fora do casamento. Não é só de hoje que as coisas esquisitas acontecem. Naquela época acontecia também. E o nosso amigo Voltaire, ele criticava muito e fazia história, e fazia gracejo. Naquela época ele publicava, tem um livro que ele está aqui na página 15 que se chama Cândido Fascinante. Né? Ele critica o otimismo. Sabe o otimismo? Aquela pessoa que diz, não, tá tudo bem. Né? O mundo tá acabando. Não, tá tudo bem. O carro tá vindo em cima da pessoa, a pedra tá rolando. Não, essa pedra no último minuto vai desviar. E Voltaire fala o seguinte, não, as coisas não são bem assim não. Se você não fizer alguma coisa, essa pedra vai cair na sua cabeça, ô louco, cabeção. É isso que ele fala, ele faz uma crítica a um otimismo ou uma ignorância exacerbada sobre as coisas. Né? Aquela pessoa que segue, né, o rebanho, que não pensa por si só, a Maria vai com as outras. Ele fala, não, gente, vocês têm que pensar por si próprios. Pessoal, vamos na página 16. Na página 16 nós temos o meu amiguinho lá, Montesquieu. Como vocês acham que uma sociedade deveria evitar que uma pessoa, um político, um rei, um governador, um presidente, ficasse com muito poder, tanto poder, ao ponto de se transformar num ditador e começar a perseguir as pessoas ou matar as pessoas? É uma grande questão. A polícia, mas se a polícia trabalha para o governo, quem vai vigiar? O juiz. Se o juiz trabalha para o governo, quem vai vigiar? Então, esse cara, nosso amiguinho Montesquieu, ele criou um modelo de sociedade. É uma sociedade dividida por 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Um poder não é maior do que o outro, um poder não é menor do que o outro. Né? Para entender isso, vamos entender o Brasil. O Brasil ele é comandado por esses 3 poderes. Quem é o poder executivo? O grande poder executivo é o presidente da República, depois o governador do estado e depois o prefeito da cidade. Só que, para dar uma olhada, para não deixar tudo na mão desses caras, para esses caras não fazerem uma presepada, criou-se um segundo poder, que é o legislativo. Quem é o legislativo? Nós temos ali o Senado, mas principalmente os deputados federais, em Brasília, deputados estaduais nos estados e os vereadores. Para que serve? Eles criam, eles votam, eles verificam, essa lei aqui é boa, essa lei não é boa, essa lei vai ajudar o povo, né? Esse é o segundo poder. Nós escolhemos o primeiro poder, nós votamos no presidente, no senador, no governador, no prefeito. Nós escolhemos o segundo poder, que é o vereador e o deputado. E tem o terceiro poder, que não é bem escolhido pela gente não. O terceiro poder é o judiciário, no caso, vem lá do STF aos tribunais de justiça. Tá? Para que serve o judiciário? Para que serve um Supremo Tribunal, um Tribunal de Justiça, o fórum, o juiz, o promotor, esse povo todo? É para ver se a gente não está desrespeitando a lei.
Às vezes uma pessoa tem uma ideia maravilhosa na cidade. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos cavar um poço de petróleo no centro da cidade. Aí vem o promotor, vem o juiz e fala, olha, não pode cavar esse poço aqui porque vai contaminar o rio, porque vai contaminar o ar, porque é ilegal fazer isso aqui. Ou seja, aí tem ideias boas, mas tem ideias que talvez sejam ilegais. Ou a pessoa vai querer roubar o dinheiro lá do governo e o promotor, o juiz, os caras do Supremo vão falar, opa, você não pode roubar não, pegamos você roubando, vamos prender esse cara. É mais ou menos assim. São 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário, um vigia o outro para que ninguém pise no calo da população. Tá? Criado pelo nosso amigo Montesquieu. Ainda na página 16, nós temos o meu amiguinho Jean-Jacques Rousseau. Tá? Rousseau, né? Basicamente, Rousseau dizia o seguinte, os homens em estado de natureza, lá quando o homem estava na caverna, né, o homem lá na natureza, o homem é um cara bom. Mas quando o homem começa a se juntar muito com as pessoas, a própria sociedade pode corromper esse cara, pode fazer com que essa pessoa fique ruim. Né? Ele fala que, às vezes, as pessoas têm boas intenções, mas quando elas estão no meio de outras, às vezes as pessoas escorregam e cometem coisas que não queriam cometer. Né? Esse é o pensamento do nosso amigo Rousseau. Então ele vai estabelecer também um contrato social, dizendo o seguinte, olha, já que a gente está vivendo em sociedade, já que tem gente ruim na sociedade, tem pessoas espertalhonas, pessoas que querem enganar o próximo, vamos fazer o seguinte então, vamos criar um governo que nos vigie, que cuide, que atenda à necessidade de todos e seja escolhido por nós. Esse governo, enquanto ele estiver controlando todo mundo para que as pessoas necessariamente não acabem destruindo a sociedade, esse é um governo justo, é um governo bom, é um governo agradável. Se o governo não tomar conta da população, a gente troca o governo, porque, assim como Locke, para Rousseau, o poder está na sua mão. O poder está na mão do povo. O poder não está lá com o político, está com você, na noção de Rousseau, tá ok? Gente, vamos lá na página 17, por favor. Esses caras todos ficaram pensando na cabecinha deles, olha, já que a gente está cheio de ideias para esclarecer, iluminar, né? Trazer luz na vida dos povos, porque as pessoas elas têm o direito de ter uma religião diferente, têm o direito de pensar diferente, têm o direito de criticar um político. Né? O que nós precisamos fazer? É levar esse conhecimento. Mas naquela época não tinha internet, gente. Naquela época não tinha telefone, naquela época a informação ela era muito pouco transmitida. Tinha as escolas e tudo isso, mas não era como hoje. E as escolas eram controladas por interesses também, algumas, evidentemente. Esses caras vão criar uma coleção de livros chamado Enciclopédia. Aí na página 17 fala que a enciclopédia ali chegou a ser composta aí com 36 livros, volumes são livros. E eram livros que falavam de tudo, desde filosofia, política, arte, botânica, medicina, natureza, o sol, a terra e tudo isso. E as pessoas compravam esses livros porque elas queriam ter um conhecimento sobre o mundo. Elas não queriam ficar mais às trevas, elas queriam a luz do conhecimento. E fez muito sucesso, tanto que de 1700 passou para 1800, passou para 1900, chegou no ano 2000, gente. As últimas enciclopédias são dos anos 80 e 90, quase beirando o ano 2000. Eu já cheguei a ter enciclopédia, era a internet do passado. Era a forma. Eu quero saber sobre, por exemplo, o som. O que é o som? As propriedades do som. Aqui. Eu quero saber sobre a água, etc. Tá? Era uma forma de transformar a luz do conhecimento em pequenas luzes, em pequenos focos de luz, em formas de livro, onde a pessoa colocava em casa e teria acesso àquela informação sem ficar acreditando na historinha dos outros. Tá? Nós temos na página 18 aqui o nosso amigo Adam Smith. Ele também é um filósofo iluminista e ele vai propor um novo sistema econômico para as sociedades. Ele diz o seguinte, primeiro, só existe uma forma de um país ficar rico. É através do quê? É através do trabalho, é através da geração de dinheiro. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ter o direito ao trabalho, têm que gerar renda. Quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais o país fica rico e mais a desigualdade diminui no sentido ideal da coisa. Ele vai criar uma coisa, ou vai falar de uma coisa chamada mãos invisíveis do mercado.
Ou seja, não adianta o governo querer controlar quantos pães se fazem numa cidade, num país, ou quanto vai custar o pão. Nada disso. Deixe que as pessoas façam pão e vendam. Algumas vão vender muito caro, outras vão vender muito barato. Mas o povo, as pessoas, vão acabar escolhendo o melhor preço e o melhor produto. Quem tiver um produto ruim, automaticamente sai do mercado. Quem tiver muito caro, as pessoas não vão comprar. Quem for muito barato e não tiver qualidade, vai sair. Ele falava que o governo não tem que se preocupar muito com essas questões econômicas. Se a pessoa quer vender um prato de comida por R$ 100, dificilmente ele vai encontrar alguém que pague por isso. Porque ele pode até tentar vender, mas vai que do lado dele apareça um cara vendendo o mesmo prato por 30. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o governo precisa ir lá, não compra do 100, você tem que vender por 30? Não, o governo não deve se preocupar com isso. As pessoas vão olhar essa situação e falar, não, eu vou comprar aonde eu quero e vou pagar o que eu acho justo. Essa é o controle das mãos invisíveis no mercado, chamada também de liberalismo econômico. Economia, liberalismo, liberdade econômica, comprar e vender. Com extrema liberdade de negociação, sem que um rei, um presidente, ou um governador, ou até mesmo um prefeito, interfira nessa questão. Isso é importante porque o mercado moderno, o capitalismo moderno, ele vai ter as bases nisso e o mundo vai ser bem diferente a partir desse momento. Tá? As economias, a forma de encarar a economia vai ser diferente, vendo aqui o nosso amigo Adam Smith. Vocês, quando chegarem no oitavo, tanto no nono ano, principalmente, lá no primeiro ano do ensino médio, vão ver que algumas pessoas não concordam com a teoria do Adam Smith. A gente vai ter a questão do marxismo e socialismo, são questões que vocês vão estudar no futuro. Tem pessoas que acham que não, que o governo tem que controlar, que a missão do governo é estar vigiando, evitando abusos. Eu não sei, cada um vai ter uma opinião particular, desenvolva a sua. O que você acha que é melhor para uma cidade? O governo controlando tudo, ou as pessoas têm a liberdade de vender o que quiser, pelo preço que quiser, e quem escolhe comprar ou não é o povo. Ninguém é obrigado a entrar numa loja e pagar uma fortuna. Vamos lá, gente. Na página 19, para a gente finalizar, então, a aula ficou longa, eu disse que ia ficar curta, acabou ficando longa. Porque a gente se empolga, né? Tem o despotismo esclarecido. Reis e rainhas, né? Eles perceberam que não dava para parar o iluminismo. As pessoas começaram a ficar pensando nas coisas. Não dá para você jogar lorota. E elas viram que não adiantava ficar o rei rico, os nobres ricos, é aquele povo todo sofrendo na pobreza, na ignorância. Eles vão falar, bom, nós queremos continuar a ser reis, queremos, mas não queremos um país pobre, nem um povo ignorante. Então eles vão chamar os iluministas, os filósofos iluministas, ou vão empregar para os países deles, ou vão pegar as ideias iluministas e vão falar, não, é importante ter uma escola, é importante dar cultura para o povo, é importante promover emprego, industrialização. E o mundo, gente, aquele mundo medieval, que já morreu há algum bom tempo, né? Ele vai se transformando mais ou menos no mundo que a gente tem hoje, o mundo moderno, o mundo das transações econômicas, o mundo do conhecimento, né? A ciência ela vai realmente pegar um novo gancho, a gente vai ter daqui a pouquinho a Revolução Industrial, graças a tudo isso que aconteceu no passado, e principalmente os nossos amigos iluministas. Eles, no mundo confuso, onde as pessoas estavam perdidas, eles foram lá com a vela, com a luz do conhecimento e falaram, o caminho é esse, gente. O caminho é esse. Vamos lá, vamos parar, vamos sair da caverna, vamos para a luz. Essa é a grande contribuição da filosofia iluminista desses camaradinhas aqui, né? Eu vou pedir a vocês, meus amigos, que nessa semana, né, por favor, façam uma leitura da página 12 até a nossa querida página 20. Tá? Faça essa leitura, façam os exercícios também. No momento oportuno vai ser disponibilizado para vocês o gabarito, né, para vocês poderem corrigir essas questões. Mas dá uma lidinha, faz a atividade. Essa é a segunda aula para o 8º ano. Nós vamos, a terceira aula semanal vai ser um texto que vai ser disponibilizado para vocês. Eu agradeço pela atenção, peço que assista os filminhos que a gente vai colocar para ajudar a aprofundar o conhecimento e
Até mais. E o senhor poderia citar alguns imperadores subsequentes que estudamos? São 41. Eu só sei 7. Muito bem. Zangado, Feliz, Soneca, Tim, Dunga... Silêncio, seriedade. Falando sério, pode dizer o nome de alguns imperadores? Eu sei 4. Continue. John, Paul, Ringo e... George. Senhor Bell, um aviso que não é meu, é do grande sábio Aristófanes. Tradução aproximada: a juventude envelhece, a maturidade é superada, a ignorância pode ser educada, a embriaguez passa, porém a estupidez, ela é eterna.